Estimado Monsenhor Paulo Daia, nosso vigário-geral, estimado Padre Jacques, nosso pároco, que nos acolhe, estimado Padre Noel, nosso decano, quero cumprimentar a pessoa deles, todos os demais irmãos, sacerdotes, padres aqui presentes, cumprimentar também os nossos diáconos, os nossos queridos seminaristas, os religiosos, as religiosas, assim como os consagrados, as consagradas, o querido povo de Deus que veio participar conosco desta celebração, vindos das mais diferentes paróquias da nossa diocese, como também os amigos que nos visitam, especialmente os turistas que aqui estão presentes. Enfim, quero também saudar aqueles que nos ouvem nesse instante pelas ondas da Rádio Imperial, como também aqueles que em qualquer lugar do mundo podem nos ouvir através das ondas, através da internet. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, se eu elevar um pouquinho mais os meus olhos sobre a cabeça de vocês, eu teria à minha frente um magnífico órgão. Quando Francisco Camioar desenhou essa basílica em 1884, ele fez questão, e ele diz isso, de deixar logo na portada duas imensas colunas para mostrar a fortaleza da igreja, para mostrar que ela estava sedimentada sobre uma rocha inabalável chamada Jesus Cristo, e reservou um lugar especial para que um órgão unido às vozes dos irmãos pudessem elevar a Deus um canto de louvor. Ora, a partir de 1925, quando essa igreja foi inaugurada, o engenheiro Francisco Epinhaus deixou, melhor dizendo, Guilherme Epinhaus, deixou uma grande balustrada que deveria receber esse grande órgão. Sim, ela tinha que ser bastante reforçada por vigas de concreto, porque as colunas precisavam suportar as 9 toneladas, porque esse é o peso do órgão que está sobre as nossas cabeças. Ele tem 8 metros de comprimentos por 9 metros de altura. Dentro deste órgão estão 2.227 flautas, que nós chamamos de tubos. Os maiores têm 7 metros de altura, os menores apenas 29 centímetros. E ali, debaixo do órgão, uma grande console, que é basicamente o teclado. E são 3 teclados para fazer ressoar com toda a beleza o canto das flautas, que esperam delicadamente pelos dedos do organista. Meus irmãos e minhas irmãs, esse órgão inaugurado no dia 31 de janeiro de 1939, tinha ali sentado um organista chamado José Antônio. Veio do Rio de Janeiro para inaugurar esse órgão. Aqui no presbitério estava o bispo de então, bispo da diocese, que assim era, de Niterói, Dom José Pereira Alves. E todos, povo de Deus, todos estavam encantados com aquilo que ressoou dos tubos e da arte daquele organista. Mas toda a arte e desenho desse órgão se deve a um homem. Um outro Guilherme, não mais o Epinhaus, mas o Guilherme Werner, que desenhou não apenas esse órgão, mas também as molduras dessas vias sacras que nós contemplamos aqui diante dos nossos olhos. Mas vocês podem me perguntar por que é que eu estou falando sobre um órgão em um dia tão especial como esse? Por que é que eu estou dando tanta ênfase a um órgão quando eu devo centrar na minha palavra sobre a força da Eucaristia e sobre a graça da vida daqueles que com a igreja fazem a Eucaristia, os nossos padres? Por motivo muito simples.
porque eu acho que este órgão é figura daquilo que nós chamamos uma diocese, do seu bispo, dos seus padres, dos seus diáconos e de todo o povo de Deus. Como? Vocês me perguntam. Esse órgão precisa de um organista para ressoar. Entretanto, de que adianta o organista se ele não tem um teclado para mostrar toda a sua arte e toda a agilidade? De que adianta um teclado se as flautas não respondem aquilo que os dedos e as teclas enviam para elas? Ora, desculpe minha comparação, mas a beleza dessa peça me dá a perceber a grandiosidade daquilo que nós celebramos e ao mesmo tempo daquilo que é a nossa diocese. Mal comparando, o bispo é o organista, as teclas são os padres e os diáconos, e as flautas são nada mais nada menos do que a beleza do povo de Deus. Todos precisam estar unidos para que o canto aconteça. Sim, de que adianta um organista, de que adianta um bispo, de que adianta o organista se ele não tem o seu teclado, de que adianta a vida de um bispo se ele não tem perto de si os seus padres, de que adianta a vida de um bispo e de seus padres, organista e teclado, se ambos não têm a beleza do povo de Deus? De que adianta toda a formosura de uma igreja se nós juntos, todos sem exceção, não cantarmos unidos a maravilha, não é, desse coro que numa única voz eleva a Deus a beleza que Ele mesmo criou? Meus irmãos e minhas irmãs, sim, uma diocese composta por um organista, por um teclado, por suas flautas, por um bispo, por seu presbitério e pelo povo de Deus. Mas de que adianta apenas a fisionomia de um bispo? E de que adianta a fisionomia do seu clero e do povo de Deus, se nós não temos a força, o vigor e o sopro daquele que é o único Senhor das nossas vidas, o próprio Deus? Sim, para que esse órgão possa ressoar, é preciso que saia do seu motor um vento forte, ao mesmo tempo suave, contínuo, que é nada mais, nada menos, comparando o sopro que veio de Jesus Cristo, motor da nossa vida. Sim, de que adianta o motor se ele não funciona, se não sai ar dele? Resultado, antes do motor existe a força da energia que lança o motor, e este lança o ar, e o ar ressoa em todos os lugares, para que os tubos impulsionados pelo teclado e pelas mãos do organista possa lançar para fora a beleza do canto de louvor. Sim, nossa igreja é movida por aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está acima de todos nós, aquele que nos ama de tal modo que nos mandou o seu próprio Filho, e este, por toda a nossa existência, nos deu o seu Espírito, o seu ar, a sua força, o seu sopro, para que como igreja nós estejamos aqui, alegres, felizes, mais uma vez motivados pela força da Eucaristia, para invadir todos os espaços, todos sem exceção, para falar da glória de Deus, para cantar para essa humanidade um hino de louvor, para dizer a todos os homens que nós acreditamos, que sabemos em quem acreditamos e que desejamos que outros homens e outras mulheres se unam a nós, para que o canto seja perfeito, para que ele seja uno, para que não haja divisão, para que o nosso coração não esteja dividido, e para que a força da graça ressoe em todos os lugares. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, cantar da nossa existência, aquele que nem sempre é amado, nos deu a sua presença, e a presença se faz pela força da Eucaristia.
Hoje toda a igreja se une para cantar o louvor daquele que se deu totalmente a nós, daquele que por um profundo ato de serviço nos colocou também como servidores. Mas a igreja também, embora todos sejamos convidados ao serviço, como nos ensinou este ano a campanha da fraternidade, como tem insistido continuamente o nosso querido Papa Francisco, tudo isso vem por aquilo que o Senhor nos ensinou e que nós vamos hoje realizar de um modo especial através daquele gesto singelo do lava-pés. Servindo os seus irmãos, o Senhor quis ser permanência na vida de cada um deles, e assim se dá a Eucaristia. Mas aquele que serviu aos apóstolos deu também a esses homens uma missão: fazer que nunca falte o pão do céu à mesa na vida de todos os irmãos e de todas as irmãs. Daí a necessidade que nós temos dos nossos padres. E esses homens simples, servidores, colocados à disposição do povo de Deus, se tornam, juntamente com o seu bispo, colaboradores do Senhor, testemunhas vivas da graça recebida e manifestadores externos daquela bênção e daquela graça que o Senhor deu a toda a igreja. Sim, como um teclado, o nosso clero é grande, graças a Deus. E graças ao exemplo desses homens em nossa diocese, outras pessoas e outros jovens buscam também, por um chamado especial do Senhor, a alegria de servir o povo de Deus através de um futuro sacerdócio. Aqui nós temos 62 seminaristas da nossa diocese, e no último encontro vocacional 92 candidatos se apresentaram para ingressar no nosso seminário. Não é por acaso, é obra de Deus. Não é por acaso, é também testemunho desses irmãos que aqui estão, que amam o seu sacerdócio, que labutam diariamente nas suas paróquias, que suam diariamente as suas camisas, para que a palavra de Deus possa chegar a cada homem e a cada mulher. E acredite, meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil ser padre, nunca foi. E hoje parece-me que está um pouco mais difícil, porque somos circundados por tantas coisas que nem sempre representam a vontade de Deus para esse mundo. Mas acreditem, das grandes graças que a nossa diocese tem, e isso eu reconheço, espero que mais do que ninguém, desculpe o orgulho de assim falar, estão os nossos padres. Estão sempre presentes, estão sempre felizes, estão sempre lutando por aquilo que nós desejamos que chegue a todos os irmãos e a todas as irmãs. Estão ali, pacientes, ouvindo os irmãos para o perdão pela penitência. Estão ali, perseverantes a cada dia, diante do altar, para que não falte a Eucaristia. Estão ali, junto com tantos outros irmãos e irmãs, para que nunca falte a palavra de Deus por meio da catequese. Choram ao lado dos defuntos, se alegram nas grandes festas e casamento, e a cada momento com o povo de Deus caminham, tornando-se cada vez mais servidores desse mesmo povo. Meus queridos irmãos padres, eu quero dizer uma coisa para vocês: se há uma alegria que tenho em nossa diocese, é de poder partilhar com vocês essa graça do serviço. O Senhor se tornou servidor, nós ouvimos pelo Evangelho, mas também, ao mesmo tempo que falava em Nazaré, sobre a graça de Deus que estava sobre ele que veio servir aos pobres, reconciliar os povos, dar pão aos que tinham fome, água aos que tinham sede, calor humano aos que se sentiam menosprezados. Esse mesmo Senhor também sentiu desprezo. Foi na sua terra de Nazaré que ele não foi recebido. Foi na sua terra de Nazaré que todos o criticaram. Foi na sua terra de Nazaré, quando ele estava pronto para servir o seu povo, que ele foi rechaçado. Entretanto, o Senhor não arregou, não teve medo, foi adiante.
E assim, orientando os seus discípulos, ele conseguiu que a força do que ele veio realizar chegasse a todos os homens através da simplicidade dos mesmos servidores. Sim, vocês são em nossa diocese um canto, um hino de amor à glória de Deus. Acreditem naquele que está falando para vocês. E ao mesmo tempo que eu agradeço por tudo aquilo, não apenas que vocês fazem, mas por aquilo que vocês são, eu quero dizer uma coisa: perdoe-me, porque como organista, de vez em quando, eu aperto muito algumas teclas, e às vezes bato demais em algumas delas, e isso pode gerar um certo sofrimento. Mas essas teclas que são mais usadas e são mais batidas, são elas que ressoam mais o canto de louvor, porque quanto mais passamos pela moeda, mais o trigo se torna fino e mais belo, e mais servidor na mesa dos irmãos. Eu quero agradecer a vocês, porque tantas vezes não apenas me respeitam, mas também por serem tão pacientes. Às vezes a música me faz esquecer as teclas que estão numa ponta ou estão na outra, e por isso elas ficam ali esperando o momento certo para ressoar. Entretanto, basta uma nota, um dedo que chegue ao final para que aquela pequena porção de força que vem pelo sopro do Espírito ressoe um canto de louvor, como vocês fazem nos extremos da nossa diocese. Assim, muito obrigado por aquilo que vocês são, muito obrigado pelo exemplo de vocês, e eu peço que pela força do Espírito Santo e por aquilo que vocês realizam, que vocês não tenham medo. Vamos juntos, vamos felizes, às vezes tendo que pegar o báculo para acertar a cabeça do lobo, às vezes abrindo os braços para abraçar as ovelhas, às vezes cansado, pedindo arrego a Deus e aos irmãos pelos excessos, às vezes correndo pressurosos pela certeza daquilo que Deus realiza em nossas vidas. Sim, nós não apenas como igreja fazemos a Eucaristia, mas nós nos alimentamos da Eucaristia. Por isso, nesse dia tão belo e tão especial, renovemos as nossas promessas com a força e alegria do coração, como no primeiro dia da nossa ordenação, mas também como se fosse hoje o último dia da nossa vida, e entreguemos a Deus, juntamente com o povo de Deus e com esse pobre bispo que fala aqui com vocês, a vida, a alegria, o cansaço, as esperanças e tudo aquilo que o Senhor nos dá, porque foi aquilo que Ele fez e nos amou de tal modo que resolveu nos dar a possibilidade de realizarmos aquilo mesmo que Ele realizou. Portanto, que a misericórdia, a alegria, a caridade, a fraternidade, a humildade, a simplicidade e o serviço sejam a pedra de toque em nossas vidas sacerdotais, para que, servindo ao povo de Deus, nós possamos, por antecipação, servir aquele que é o Senhor, que toca dentro de nós o canto da vida, o louvor perfeito, a música divina, para que nunca falte no coração de homens e mulheres o verdadeiro louvor. Como disse para vocês, esse órgão foi inaugurado no dia 31 de janeiro de 1939, completa, portanto, 76 anos de idade. Alguns de vocês podem dizer: está muito velho. Não está. Ninguém é idoso o suficiente para deixar de servir. Ninguém é idoso o suficiente para começar uma vida nova. Ninguém é idoso o suficiente para ressoar pela sua sabedoria a graça de Deus. E com uma pequena história, eu gostaria de falar principalmente aos irmãos mais experimentados, padres que aqui estão, aos mais experimentados dessa assembleia, mas acordando de dois irmãos que infelizmente não puderam estar aqui, Padre Godofredo e o Monsenhor Ildeu, porque estão com achaques físicos e já idosos não puderam comparecer a essa celebração. Para eles, de modo especial, eu dedico essa história.
Uma senhora bem idosa estava de manhã na cozinha fazendo café para os seus netinhos. Ela trabalhou na roça durante muitos anos e agora, pelo peso da idade, já ficando viúva, foi morar na casa de sua filha. E com muita alegria, apesar da alta idade, ela fazia todas as manhãs, com todo carinho, o café para os seus netinhos. Pois bem, era um dia de domingo, como hoje é domingo, e entrou naquela cozinha o netinho de 6 anos de idade, e se aproximando da sua avó, perguntou, porque ouviu falar, mas não sabia o que era. Entrou, se aproximou daquela idosa senhora e perguntou: vovó, o que é velhice? Por um segundo passou na cabeça daquela idosa senhora toda a sua história: o dia da sua primeira comunhão, o dia do seu casamento, o primeiro filho, a luta que foi trabalhar na roça debaixo do sol, a primeira ruga, os primeiros cabelos brancos, as dificuldades do dia a dia, as alegrias dos filhos que estavam crescendo. E assim, ela, se voltando para o espelho que estava em uma cristaleira daquela cozinha, olhou para o seu próprio rosto, e ela viu que o seu rosto estava coberto por rugas. Então, se voltando para o seu netinho de 6 anos, ela disse: meu amado netinho, basta que você olhe para o meu rosto e você vai entender o que é velhice. Então o netinho se aproximou, pegou sua mãozinha e cedeu para a sua avó. A sua avó se inclinou. Ele passou sua mão pequena sobre o rosto enrugado da sua avó e disse para ela: vovó, como a velhice é bonita.